Quando a gente fala em academia, a primeira imagem que vem à mente são de pessoas praticando exercícios físicos. Mas você sabia que existe academia para o cérebro? Isso mesmo. Quando a gente exercita ele, sai da zona de conforto e desenvolve inúmeras habilidades. E é esse o nosso assunto no Câmara Entrevista de hoje. A nossa convidada é a Silvana Felipim, diretora da unidade do Supera aqui de Erechim. Boa noite e seja muito bem-vinda. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos assistem. É uma alegria estar aqui para poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho no Supera. Então, como que surgiu o método Supera? Bom, o método Supera, ele é brasileiro, né? O nosso presidente e fundador, Antônio Carlos Perpétuo, ele sentiu uma necessidade doméstica porque o filho dele, o menor, tinha bastante dificuldade de concentração. E aí ele já tinha ido em busca de vários tratamentos, várias metodologias, enfim, procurou profissionais da área de saúde e ele percebia que não tinha um desenvolvimento adequado. Então ele resolveu ir em busca de alguma metodologia que pudesse auxiliar o filho dele nesse quesito. Aí ele conheceu o Abaco, que é esta ferramenta aqui que depois nós vamos fazer um cálculo com ele para vocês terem uma noção de como funciona. Aí ele começou a pesquisar e, enfim, se encantou pelo Abaco e resolveu utilizá-lo para ver se realmente o filho dele teria um resultado positivo com a utilização dessa ferramenta. E foi aí que ele encontrou esse resultado. O filho dele passou a se concentrar, ter agilidade de resposta, enfim. Aí, passado um tempo, ele resolveu se unir a alguns profissionais da área da saúde, pedagogos, psicopedagogos, neurologistas, e acabaram criando o método Supera. Então, hoje o Supera está aí há mais de 12 anos, né? Realmente fazendo muito sucesso e trazendo muitos benefícios para as pessoas que realmente utilizam essa metodologia para ter uma melhor qualidade de vida. E como que é desenvolvido o trabalho, então, da Academia do Supera? Bom, o Supera, então, é um curso de ginástica para o cérebro e ele usa ferramentas pedagógicas para desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, desenvolve memória, concentração, raciocínio lógico matemático, autoestima. As aulas no Supera, elas acontecem uma vez por semana, tem duração de 2 horas. As turmas, elas são divididas por faixa etária, tendo no máximo 12 alunos por turma e respeita-se sempre o ritmo de cada aluno. E quais que são as ferramentas utilizadas nas aulas? Sim, nós utilizamos várias ferramentas. Temos o Abaco, os exercícios cognitivos, que encontram-se nas apostilas Abrindo Horizontes, que nós temos, jogos, neuróbicas, dinâmicas e o Supera Online. Eu gostaria de falar um pouquinho, então, de cada ferramenta e fazer uma breve demonstração para que as pessoas tenham conhecimento de como cada uma delas funciona. Então, nós vamos começar pelo Abaco, tá? Que é uma ferramenta de cálculo milenar. Acho que é a primeira calculadora, né, que surgiu, que a gente tem conhecimento. Então, o Abaco é uma ferramenta milenar, é uma ferramenta de cálculo de origem chinesa. Este aqui é o que nós utilizamos. Quando se utiliza o Abaco, a gente exercita a nossa concentração, o nosso foco, agilidade de resposta, raciocínio lógico matemático, enfim. Então, eu vou fazer uma breve explicação de como funciona, como a gente utiliza essa ferramenta para fazer cálculos. Então, aqui nós temos essa régua central, tá? Que ela é a nossa régua de referência. Sempre que nós aproximarmos as contas, nós estamos somando, tá? Então, aqui eu estou somando. Para iniciarmos o cálculo, nós temos que zerar o Abaco. Então, para zerar o Abaco, eu tenho que afastar todas as contas da régua central, tá? Então, eu afasto as contas de baixo e as contas de cima. Aí, eu tenho que determinar uma coluna, que será a minha coluna de referência. Tá? Então, eu vou escolher a coluna de referência. Essa vai ser a minha coluna das unidades. Então, esta conta de cima aqui, ela vale 5.
E as contas de baixo, cada uma vale uma unidade, ok? Então, nós vamos fazer um cálculo agora. 5 mais 2. 7. 7, né? Então, eu tenho 7 menos 1. 6. 6 menos 1. 5. Menos 5. 0. 0. Eu vou fazer agora um cálculo mais rápido, tá? E eu quero que no final você me dê a resposta, ok? Ok. Então, 5 mais 2 mais 1, menos 2, menos 1, mais 4, menos 5, menos 4, mais 5, menos 3, e mais 3 e mais 1. 9. 9, né? Então, porque aqui você tem 5 e aqui cada conta é uma unidade. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o objetivo da utilização do ábaco não é ensinar a matemática, e sim fazer com que o aluno desenvolva a sua capacidade de raciocinar, sua agilidade de resposta, né? Isso é possível utilizando o ábaco. Então, nós vamos deixar aqui o ábaco. Aí nós temos exercícios cognitivos. Os exercícios cognitivos, eles vêm em apostilas, tá? Então, brevemente eu vou mostrar aqui as apostilas para vocês. Eles oferecem variedade de atividade que também estimulam as habilidades como atenção, concentração, interpretação de leitura, raciocínio lógico matemático e o pensamento lateral. Então, a gente pode observar que realmente o aluno tem bastante, né, benefícios realizando essas atividades. Então, também são atividades, essa é uma outra ferramenta, né, que é abrindo horizontes. Nós temos os jogos, temos jogos de tabuleiro e temos esses jogos pedagógicos. Então, quando a pessoa vai fazer a utilização de qualquer um desses jogos, ela tem a sensação de estar brincando, né? Mas o aluno, ele utiliza, ele manuseia esses jogos, mas ele tem a informação do que ele está desenvolvendo, do que ele vai adquirir, que benefício ele vai adquirir realizando aqueles jogos. Essa torre de Hanoi aqui, por exemplo, o objetivo dela é a gente movimentar todas as peças, tá? Sendo que a gente não pode colocar a peça maior em cima da menor e tem que movimentar uma peça de cada vez, ó. Essa situação não é possível. Então, o aluno vai ter que pensar uma estratégia para ele poder montar essa torre em outro local, exatamente. E ele tem que tirar a peça vermelha para posteriormente ele remontar a torre. Então, a gente pode fazer dessa forma, né? Então, eu vou ter que pensar como é que eu vou movimentar as peças, colocando sempre a menor em cima da maior e nunca ao contrário. Tá? Se você quiser experimentar, você pode dar continuidade. Entretanto, tô sempre voltando na mesma. Então, realizando essa atividade, você percebe que você requer muita atenção, foco no que você está fazendo, né? E você vai ter que ter algumas decisões assim que sejam estratégicas, né?
Por quê? Porque o teu objetivo é movimentar a peça vermelha para depois reconstruir. Então, tem momentos que você se depara com o vai e vem e não parece que não sai daquela, não evolui, né? Então, com o tempo também você vai perceber que você tem alguns movimentos que são importantes serem realizados para que você realmente consiga movimentar a peça vermelha e depois passe a reconstruir a torre, né? Então, esse é um dos jogos que nós utilizamos. Nós temos esse outro jogo aqui, que é a parede colorida. Então, como a gente trabalha sempre com a novidade, a variedade e o grau de desafio crescente, a gente tem várias formas de montar essa parede aqui. Então, uma delas é você encaixar as peças para que essa parede fique montada dessa forma como ela está. Tá? As peças aqui numa linha horizontal e forma esse retângulo. A outra forma é você, uma das outras, outra forma que você pode montar a parede é fazendo linhas de cores iguais, né? E uma terceira forma, é um desafio um pouco maior, é você colocar essas peças sem que as cores se encontrem, as cores iguais se encontrem. Então, eu não posso encostar azul com azul, ou enfim, qualquer outra cor, nem na horizontal, nem na vertical e nem nos cantos. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essas duas peças não podem ficar juntas. Essa peça aqui não pode ficar aqui porque ela encosta aqui. Tá? Então, essa é uma outra forma de você montar essa parede. Não sei se você quer experimentar, fazer um... Você pode tirar todas as peças e iniciar a tua atividade do zero. Até porque as cores aqui estão se comunicando. Às vezes você tem que mudar as peças de lugar, né? Elas já estão encaixadas ali, mas tem que mudar porque... Tem que mudar porque aí você sobram peças que você não vai conseguir encaixar sem uma mudança de posição. Carol, como é a primeira vez que você está montando, você foi muito bem aqui, ó, né? E a dificuldade, obviamente, ela vai aumentando, né? Tentei seguir a mesma lógica que eu montei aqui, mas aí sobraria uma carreira no meio. Então aí que a gente diz que é o grau de desafio crescente, né? Então eu vou pedir para você simplesmente montar o retângulo, essa parede, simplesmente colocando as peças, sem se preocupar com a comunicação das cores.
pode ficar o vão ali. Tu pode também virar a peça, né? Ao contrário, a base fica essa parte aqui, ó. Pra baixo, põe o L virado. Aí, Assim? tenta ver se consegue fechar assim. Aí falta um laranja pra ti, né? Faltaria só se eu... Coloca um verde aqui. Você tem mais um verde lá? Tem. Fechou. Com a ajuda, mas fechou. Aí você conseguiu fechar a parede, né? Então, por aí você percebe que realmente o grau de desafio ele é crescente, né? Principalmente tentando colocar as cores sem se misturarem, né? Exatamente, sem elas poderem se... Olhando parece simples, mas na exatamente. prática a gente vê que precisa muito raciocínio, que você precisa, Exatamente. às vezes você está montando uma peça, você acha que está dando certo, mas aí você vê que você precisa tirar uma peça. Então aí você exercita pra a persistência, a concentração, a agilidade de raciocínio, pensamento estratégico, né? São várias E habilidades tem a sensação, em apenas exatamente, tem a apenas sensação um de objeto. que está brincando. E o tempo passa muito E o rápido e a tempo gente passa nem muito percebe. rápido, né? Então, nós temos também as neuróbicas. Que são as neuróbicas? As neuróbicas são todas aquelas atividades que tiram o nosso cérebro da zona de conforto. Nós estamos sempre no piloto automático, né? Então, a gente faz sempre os mesmos movimentos, o mesmo caminho para ir para o trabalho, o mesmo caminho para ir para a escola, deitamos normalmente no mesmo lado da cama. Então, isso é muito confortável para o nosso cérebro, né? Então, a neuróbica, ela vem para fazer com que a gente saia do piloto automático. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia em casa, por exemplo? Eu posso escovar os dentes com a mão não dominante, eu posso escrever com a mão não dominante, eu vou fazer um caminho diferente para ir para o trabalho, para a escola. Ao invés de deitar com a cabeça na cabeceira da cama, eu posso deitar com a minha cabeça nos pés da cama. Então, quando você acorda, você já vai ter uma sensação diferente. Então, o teu cérebro vai te perguntar, opa, algo está acontecendo, o que eu preciso fazer? Então, eu vou ter que fazer esse movimento, né? E esse movimento é que me tira da zona de conforto. E isso é extremamente importante. Então, essas são as neuróbicas. Nós temos as dinâmicas, né? As dinâmicas são importantes por quê? Porque elas desenvolvem o teu lado interpessoal, né? Você se reconhece no grupo, né? Você percebe quem você é no grupo. Então, isso é muito importante. Ele te dá, ele colabora com a tua autoestima, ele melhora a tua autoestima, né? E eu acabo tendo essa mobilidade dentro do grupo e as pessoas às vezes muito tímidas. Então, esse momento é extremamente importante para elas irem trabalhando essa timidez excessiva. Então, essas são as dinâmicas. Temos também o Supera Online. O Supera Online é uma ferramenta web do Supera, né? Ela trabalha com exercícios cerebrais. E essa ferramenta, ela é reconhecida como a melhor ferramenta virtual de exercícios cerebrais do mundo. Então, ela é extremamente importante, né? Hoje a gente vive também no mundo de tecnologia e não poderíamos deixar de utilizar essa ferramenta, né, para beneficiar também o nosso aluno. Às vezes, então, né, aproveitando a tua fala, antes até de ir para a academia, a gente pode começar em casa mesmo, né, com coisas práticas, hábitos nossos do dia a dia, que já vão ajudar. Nas neuróbicas, no caso, a gente pode fazer em casa também, além dos outros exemplos que eu citei. Você pode, ao invés de anotar a lista de mercado, você pode tentar memorizar o que você precisa buscar no mercado, memorizar números de telefone, começando pelo número de familiares, de amigos, enfim, isso são também atividades que realmente ajudam bastante o nosso cérebro. Certo, então agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em seguida com mais assunto, não saia daí.
transmissão e quais são os sintomas? O sarampo é uma doença grave e muito contagiosa. Ela é transmitida por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os sintomas do sarampo são febre alta, erupção e vermelhidão na pele, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas que aparecem na mucosa bucal. Não existe tratamento específico para o sarampo. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. A vacinação é gratuita. Vá até uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. O Câmara Entrevista de hoje está de volta e o nosso assunto da vez é a Academia do Cérebro. A nossa convidada é a Silvana Felipim, diretora da unidade aqui de Erechim. Silvana, está dando continuidade aí no nosso assunto. Como que as pessoas chegam até vocês e como que elas saem depois de todos os exercícios praticados aí por um longo tempo? Interessante o teu questionamento, Carol. As pessoas quando nos procuram, elas normalmente têm queixas de falta de concentração, não conseguem focar em determinadas atividades, perda de tempo na realização de atividades de trabalho, na escola. Estudantes reclamam muito da realização das provas do Enem, que eles acabam se estendendo, acham ela muito cansativa, muito extensa, mas tudo isso a gente sabe que é em função da baixa capacidade de concentração, de foco naquela atividade que eles estão realizando, né? Então, eles vêm até nós com essas queixas e aí, com o passar do tempo, em torno de 3 meses já, eles começam a nos dar relatos de melhora no desempenho escolar, no desempenho profissional e, consequentemente, no seu dia a dia, né? Na vida pessoal. Os alunos acabam otimizando melhor o tempo em função dessa habilidade de concentração. Então, tudo isso eles vão adquirindo com o passar do tempo. O nosso programa ele tem duração de 18 meses, né? Então, nós temos relato de alunos vestibulandos, aprovados em vestibular, concurseiros, aprovados em vários concursos públicos, rendimento profissional muito melhor, interpessoal, isso. Então, realmente, o curso Supera, ele traz muitos benefícios para o aluno. Inclusive para quem pratica esportes também, né? Porque o esporte não é apenas a técnica do esporte em si, mas envolve também toda uma questão de agilidade, de estratégia, e isso o método acaba auxiliando. Exatamente. Então, assim, o esportista, ele não precisa somente de preparo físico, né? Ele tem que tomar algumas decisões, por exemplo, ele vai bater um pênalti, ele tem que ter um pensamento estratégico para ver a melhor forma de bater aquele pênalti. Um jogador de basquete, ele tem que ter uma estratégia para chegar até a cesta e fazer a pontuação necessária. Um nadador, ele tem que ter concentração, enfim, né? Então, tudo isso realmente é um benefício enorme também para os atletas. E qual que é a faixa etária que vocês atendem no método? A faixa etária, ela, na verdade, não tem limite de idade, né? Desde que esteja alfabetizado. Então, é importante a alfabetização e aí nós temos alunos na rede Supera. O nosso aluno com mais idade tem 102 anos. Aqui na nossa unidade, a nossa aluna mais velha tem 86 anos. Então, nós temos crianças, adultos, jovens e 60 a mais. Então, depois a gente saber um pouquinho de todos esses benefícios de uma forma bem sucinta, por que as pessoas devem procurar a academia, procurar esses tipos de exercícios? Bom, em primeiro lugar, para conquistar uma mente saudável, né? Então, com mais concentração, mais foco, mais raciocínio lógico matemático, autoestima melhorada, enfim, nós temos várias habilidades que são desenvolvidas, né, e que melhoram muito o dia a dia da pessoa.
tanto na vida escolar, acadêmica e profissional. Então, para quem ficou interessado por todos esses métodos, principalmente através das nossas atividades aqui realizadas, como que faz para entrar em contato com vocês? Bom, a Escola Supera aqui em Erechim está localizada na rua Carlos Kellers, 194. O nosso horário de atendimento é das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 18h30. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais da metodologia utilizada na Escola Supera, pode fazer contato conosco pelo telefone 3712-0545 e agendar uma aula demonstrativa. Será um prazer muito grande recebê-los. Aonde que vocês estão localizados aqui no município de Erechim? Na rua Carlos Kellers, 194. Nas redes sociais também encontram vocês? Sim, nós temos o Instagram e o Face. Como Supera Erechim. Então tá bom, é isso. Em nome de toda a TV Câmara, a gente quer agradecer a tua presença e estender aí o convite para toda a comunidade que quiser conhecer esse método. Muito obrigada. Obrigada também, Carol. Obrigada aos que nos assistem. Uma boa noite. Você aí de casa, eu quero agradecer a tua presença e lembrar que você pode nos acompanhar sempre pelo canal 16 da NET, YouTube e redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.